democracia. Vamos a um intervalo, voltamos já já com óculos. Vai, Thales, vamos lá. Vamos lá com óculos. Nossos comerciais, por Nossos favor. comerciais. Ah, não consigo ficar séria, não gosto. Não combina. Ó, mais detalhes sobre a pesquisa Datafolha, que saiu ontem. Nossa, é muito interessante quando divide aqui sobre o entendimento dos eleitores de Lula e dos eleitores de Bolsonaro. Eles se dividem no que eles mais acreditam, né? Os eleitores de Lula confiam mais nas instituições em geral do que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os únicos setores que têm mais credibilidade entre os bolsonaristas são as Forças Armadas e as grandes empresas. Tá aqui, ó. A maioria dos eleitores de Lula confia em todas as instituições. Presidência, 87%, eles confiam. Ministério Público, 82%. Imprensa, 82%. Judiciário, 81%. STF, 79%. Grandes empresas, 78%. Forças Armadas, 72%. Agora vamos para o gráfico dos eleitores de Bolsonaro. Quem eles mais confiam? Grandes empresas, 81%. Forças Armadas, 77%. Ministério Público, 65%, imprensa, 60%, Poder Judiciário, 59%, redes sociais, 50%. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico desse levantamento. Tá aqui, ó. A saúde é o principal problema para todos os eleitores. Bolsonaristas se preocupam mais com a economia e com a corrupção. Aqui está a lista dos eleitores de Lula, o que eles mais se preocupam: saúde, violência, desemprego, fome. Os eleitores de Bolsonaro: saúde em primeiro lugar, violência, desemprego, fome, educação, economia. Mas aí que não está na ordem, né? A economia vem em segundo, abaixo da saúde. E Lula em primeiro vem saúde, primeiro vem saúde, depois vem violência, nessa análise aqui dos eleitores, tanto de Lula quanto Bolsonaro. A gente está de volta com quem estava nos acompanhando na TV. É interessante ver o pensamento, né? Como é que o Brasil se divide naqueles que são de um lado e de outro. Por isso que a gente acaba falando de polarização, é isso, Thales? Quando a gente fala sobre... e é um pouco disso que você estava falando ontem, né? Sobre como as pessoas se dividem nos seus pensamentos, ou às vezes elas pegam e seguem, né, o rumo do que aquele líder coloca ali à disposição. Exatamente. Você está coberta de razão. É exatamente isso. Vem daí essa ideia da polarização. O comportamento do líder é fundamental nisso, porque se você tem um líder que incentiva esse tipo de visão, acaba ocorrendo com maior força essa polarização. O que a gente está cobrando agora do Lula? Que ele evite ficar centrando no Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem que dar como página virada. Se ele ficar centrando no Bolsonaro e instigando essa polarização, estará fazendo um desserviço ao país. O Bolsonaro, para ele, interessa isso. Interessa essa polarização o tempo inteiro. Por quê? Porque ele está à beira de ir preso. Ele só vai ter sobrevida se essa polarização for mantida. Então é preciso agora que esse clima de polarização, para o bem do país, para o bem da democracia, seja posto de lado. Ainda na pesquisa Datafolha, e essa foi divulgada ontem, na verdade, a avaliação do governo Lula. E isso é importante também a gente trazer aqui. Nós que falávamos na semana passada da pesquisa Quest, falando sobre a avaliação do governo Lula, saiu também o Datafolha a respeito disso. E segundo esse levantamento, 35% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom. É o azulzinho aí, a gente vê o desenho do gráfico desde abril para cá, né? Tava melhor, caiu, subiu e agora essa oscilação. E a gente vê em vermelho, não sei se dá pra gente aumentar só um pouquinho aqui, dá pra aumentar um pouquinho, Diego, pra ver com mais clareza, mas acho que dá pra ver aí, o vermelho, ruim e péssimo, oscilando bastante, e o regular, o laranja. Josias, o que chama a atenção, né? O que explica esse gráfico? E ele condiz com a realidade? Bom, o Lula está enfrentando um problema sério, que ele tem bons resultados na economia, mas esses bons resultados não chegam
a percepção do eleitorado, mesmo o eleitorado que sempre lhe foi fiel, né? E ele não percebeu ainda, agora mesmo o governo está programando uma rodada de, assim que o presidente ficar bom, é o que tem dito os seus auxiliares, ele vai fazer uma nova rodada de viagens pelo país para entregar casas do Minha Casa Minha Vida, né? E um pouco essa providência está ancorada, escorada nessa percepção de que é preciso melhorar a popularidade do presidente, né? Só que esses Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, esses programas sociais que têm origem em mandatos anteriores do Lula, eles já são vistos pela sociedade como dados da realidade. As pessoas dão esses programas como definitivos, conquistas que são perenes, que não correm mais riscos, e as pessoas estão esperando muito mais do governo nesse terceiro mandato do Lula. E o Lula não está sendo capaz de entregar esse muito mais, né? Então, há esse problema, há essa desconexão. E essa desconexão leva a que o presidente seja bem avaliado por um percentual muito menor de brasileiros do que ele gostaria. O Lula imaginou que chegaria ao final do seu segundo ano de governo estalando de popularidade. E não é o que está acontecendo. E é improvável que essa explosão de popularidade que o Lula gostaria de ter, é improvável que ela ocorra, porque o governo tem ainda 2 anos de mandato pela frente e as dificuldades de caixa elas são muito evidentes. Tá? Agora, o ministro Fernando Haddad fazendo algo que deveria ter sido feito na primeira hora do governo, que é ajustar as contas. Então, o ministro já está, inclusive, programando para o próximo ano, que já é um ano pré-eleitoral, novos cortes de despesas, porque está o Congresso agora lipoaspirando, reduzindo um pacote de redução de gastos que já era inferior ao necessário, que já tinha sido reduzido num processo de tortura a que o Lula submeteu o seu ministro da Fazenda durante 2 meses de discussão, de reuniões. Então, o pacote de gastos já tinha sido reduzido, está sendo agora mais ainda lipoaspirado no Congresso Nacional. E o Haddad programa para o próximo ano novos cortes de despesa. Então, não será um período fácil, simples para o presidente, né? Daí a necessidade, Fabiola, de o Lula fazer um encontro consigo mesmo, ver o que ele pretende nesses próximos 2 anos e de produzir ou promover não uma mudança na comunicação do governo, como ele anuncia e já disse, inclusive, já se declarou diante das câmeras insatisfeito com a condução da política de comunicação do governo. É preciso que ele decida o que ele deseja comunicar, porque o que está sendo comunicado até aqui não parece suficiente. E não há na vitrine nada que se pareça com novidade capaz de mudar esses dados nas pesquisas, né? Então, é preciso que o presidente mude o conteúdo do seu governo, não apenas a comunicação do governo. Se não houver nada de diferente para ser comunicado, não há mágico na comunicação que seja capaz de retirar coelhos dessa cartola. Vai ser uma tarefa difícil se o presidente não conseguir mudar o rumo do governo, não apenas o comunicador, a pessoa que se responsabilizará pela comunicação do Palácio do Planalto.